Vamos esperar um pouquinho para que as plataformas, ambas, Instagram e YouTube, avisem as pessoas de que já estamos iniciando mais uma aula. Isso, mais uma aula de como combater e se prevenir de toda e qualquer doença crônica. Então, você que está chegando, convide seus amigos, convide aquelas pessoas a quem você deseja ver a cada dia mais saudável, cada dia mais forte, cada vez melhor. Convide-as. Diga a elas que de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, ou 8 e alguns minutos, hoje eu confesso que foi a transmissão. Lentidão, aqui uma questão de uma das plataformas não estava conectando. Eu sim corri hoje e mesmo assim não cumpri os 10 quilômetros ainda, cumpri só 8 quilômetros, mas mesmo assim eu estava pronta às 8 horas. Porém, não conseguimos acessar as duas plataformas e eu não queria começar em apenas uma. Instagram é instantâneo, é tranquilo, é bem mais fácil, mas no YouTube não estava tão fácil assim para me conectar. Caía com frequência, a conexão não completava, e aí, por isso, acabei entrando um pouquinho atrasada, nem tão pouco assim, 10 minutos de atraso. Mas cá estou, conforme combinei com você, conforme prometi, conforme divulguei no YouTube e no Facebook, também acho que no Instagram também. Divulgamos que hoje, na aula de hoje, nesse encontro ao vivo de hoje, eu prometi explicar o porquê, como aproveitar melhor o processo de regeneração celular. Para quê? Para combater a doença crônica, também para se prevenir. O processo de multiplicação celular, ou regeneração celular, se você preferir, muitas pessoas vão chamar por aí, você vai ver, pode ler, chamando de divisão celular. É uma maneira de falar também, é um dos termos usado. Eu não gosto muito da palavra divisão, especialmente para esse assunto, porque é multiplicação. Sim, uma célula se divide em duas, mas rapidamente cada uma daquelas duas se torna uma célula completa, se torna uma célula perfeita. Perfeita nas condições que tem a tua biologia, perfeita nas condições que tem as tuas memórias celulares. É por isso, aí vem daí, embora seja muito mais profunda, mas imagine rapidamente o porquê que nós envelhecemos, ou que, já que existe, que eu chamo, esse processo que eu chamo de regeneração celular, e que pode acontecer durante a multiplicação celular, adivinha por quê? Que nem sempre por que que eu envelheço? Por que que eu permaneço doente? Por que que com a idade a doença chega? Não é a idade, nunca foi a idade. A sua célula tem memória e ela se multiplica. Uma célula se transforma em duas. E assim esse processo vai continuando. Você não é exatamente uma pessoa. Né? Se formos pensar por esse lado, o professor Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ele nos sugere que, às vezes, ao nos olharmos no espelho, ao invés de nos olharmos como uma pessoa, ele sugere que façamos exercício de nos ver como uma comunidade, com mais de 50, 70 bilhões de células. Uma comunidade com muitos habitantes. É isso que nós somos. Uma comunidade com um número enorme de habitantes. E esses pequenos habitantes, essas células, nesse processo de multiplicação, por quê? Que ao invés de regeneração celular, em muitas pessoas acontece a degeneração celular. Por que será? Por que que acontece para algumas pessoas? Simples. A célula se multiplica a partir do mesmo material que ela já que já existe nela, o material que a compõe. Ela não tem como tirar material de outro lugar. O material das suas células, ele é exatamente o que está disponível na sua biologia.
ela se multiplica a partir de se alimentar do material que está aí disponível. E do que compõe esse material? O que é que você está dando ao teu corpo? O que é que você está expondo à tua mente, às tuas aquilo que provoca emoções em você, os ambientes, os lugares que você frequenta, a leitura que você faz, os programas que você assiste, os filmes que você gosta. Sim, tudo isso afeta a tua biologia. De novo eu vou repetir. Emoções desagradáveis acionam e ou mantêm a produção de cortisol, que é extremamente nocivo, por assim dizer, se em larga escala e por longo período, porque sim, ele tem sua função, mas se produzido em larga escala e por longo período, ele cria um ambiente perfeito para as doenças crônicas se desenvolverem. É como se ele criasse ali uma condição inflamatória. Como não? É exatamente o que acontece. Então, é preciso que você entenda que nesse processo de multiplicação celular, se as células são como uma multidão de seres minúsculos, microscópicos, se você e eu formamos uma comunidade com essa gigantesca, uma comunidade gigantesca, né? Com essa população gigantesca, e elas se alimentam daquilo, daquilo que está aqui. Na verdade, sendo uma comunidade, tudo que você coloca, tudo que você expõe, essa comunidade é do que ela se alimenta. Então, logo no processo de multiplicação celular, só tem como acontecer aquilo que eu estou chamando aqui de regeneração celular, se nessa comunidade houver material de boa qualidade. Se você conseguir a cada dia melhorar o que você oferece ao teu corpo. E a gente aprende. Eu aprendo e faço isso todos os dias. Sim, eu aprendo. Eu comecei isso há muito tempo, eu não sei quando eu comecei. Desde sempre, desde que eu me lembro, desde que eu existo. Desde criança eu já tinha algumas preferências, algumas dificuldades com determinadas comidas, não aceitava de jeito nenhum, ou em determinado período da vida eu só queria tal coisa. Isso acontece até hoje. Tipo, tem coisas que eu não quero de jeito nenhum, de forma nenhuma, nem pensar. Tem coisas que eu gosto, mas chega um determinado tempo que eu olho, não quero mais isso, estou fora. Meu corpo rejeita. As minhas células, essa comunidade, elas avisam, não, isso não mais para nós. É aprendizado. Mas você precisa entender que é exatamente aquilo que você coloca no teu corpo, aquilo que você expõe a essa sua comunidade, essa comunidade enorme, desde, como eu disse, a música que você escuta, a leitura, o que você escolhe como leitura, o que você lê, o que você conversa, os lugares que você frequenta. Por quê? Se você está num lugar lindo, luxuoso, belíssimo, qual é a emoção que você sente? De conforto, de bem-estar? Uau, estou me sentindo em casa, esse lugar é maravilhoso, quero ficar aqui todo dia, o dia inteiro. Certo? Certo. Comigo é assim. Lugar lindo, maravilhoso. Natureza, por exemplo. Ou outros lugares também, lindos, confortáveis, luxuosos. As suas, isso, o que que eu disse quando eu me sinto extremamente confortável com meus seus, quero ficar aqui, aqui é minha casa, eu me sinto em casa nesse lugar. Exatamente. Aqui eu me sinto em casa. A emoção é maravilhosa, a emoção é de conforto, eu estou segura, eu gosto daqui. Mas imagine o contrário. Se você chega em um lugar que, nossa, você fica até se encolhendo. Você nem relaxa, você fica toda tensa, cruza os braços, se fecha, se contrai. O seu corpo se contrai, a sua célula se contrai. Adivinha qual é essa emoção? Desconforto, desprazer, ausência de apreciação. Adivinha o que acontece na sua biologia? Produção de cortisol. Produção.
aciona ou eleva. Mas não é só isso. Livros, leituras de modo geral, não livros. Nem todo mundo lê livro, o que eu lamento, porque ler livros, aprendemos muito com os livros. Eu amo ler. Amo agora ouvir livros, audiobooks. Adoro essa tecnologia maravilhosa que nos traz cada vez mais facilidades. Além de ler, nas horas que não dá para ler, estou fazendo uma comida, lavando uma louça, audiobooks. Maravilhoso. Mas, enfim, a leitura que você escolhe é aquela leitura prazerosa que faz você viajar para lugares incríveis, maravilhosos e fantásticos? Ou é uma leitura assustadora? Ou é uma leitura desagradável? Ou é uma leitura que aumenta o teu medo? E por aí vai, tudo, tudo. A música que você escuta, o filme que você assiste. É um filme belo, é um filme que te remete à beleza, à criatividade, ao crescimento, de um modo geral, ou é um filme que te apresenta violência, medo? Depende. As séries, sei lá, o que é que as pessoas assistem. Novelas, né? Tem gente que assiste novela. Desculpa, eu quase esqueci. Tudo isso vai afetar a tua biologia. Mas também os alimentos, as bebidas, tudo aquilo que você coloca dentro do teu corpo também. Porque essa é a parte que é como se você fosse construir uma casa. Imagine que o engenheiro, quando está projetando um imóvel qualquer, mas vamos falar aqui de uma casa, que é uma construção menor, em razão do que ele precisa ali, da estrutura que ele precisa fazer uma conta de qual é a quantidade de, por exemplo, cimento, areia, cal e água, para fazer uma massa que vai compor a espécie de cola, que vai, além de encher, junto com pedra, para poder encher a estrutura, né? Vigas, que chamam vigas, para que vai ser a estrutura mais forte. Ali, além de cimento, cal, areia, água, também vai pedra. Ok. Mas para depois que já fez aquela estrutura, que precisa ter essa conta, precisa conhecer qual é a quantidade de cada um desses componentes, porque se colocar areia a mais, adivinha o que acontece? Essa casa cai rapidamente, essa casa não se mantém de pé, essa estrutura não se torna forte o suficiente para sustentar a casa. Ok? Ok. Depois precisa também de uma massa para colar um tijolo no outro, para efetivamente construir a casa, tornar aquilo uma casa. De novo, ele precisa saber a conta certa, a medida exata, para que aquela massa seja consistente e forte o suficiente para efetivamente garantir a estruturação daquele imóvel. Se fizer a conta errada, se não tiver o conhecimento de qual é a quantidade de cada componente, com certeza não vai dar certo, não vai funcionar. Esses tijolos ali que foram colados vão se soltar, a casa vai desmoronar. É por isso que eu já ouvi faz muito tempo, quando eu era ainda adolescente ou muito jovem, muito jovem no sentido de pouca idade cronológica, porque jovem eu ainda sou, desmoronamento de imóveis, especialmente no Rio de Janeiro, não lembro exatamente quanto tempo faz isso, mas há muitos anos atrás, e aí todo mundo falava, foi construído de areia, a construtora não utilizou a quantidade para economizar, na época, a fala dos jornalistas todos, o discurso dos jornalistas, era de que a companhia que construiu aquele imóvel era um empreendimento grande, havia muitas pessoas morando. Eu não lembro direito da história, agora só me veio a cabeça porque eu estou falando de construção e de coisa e de quando não dá errado, mas enfim, aquilo desmoronou, foi uma confusão enorme. Se você pesquisar no Google, é possível que você ainda encontre. Isso aconteceu no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Eu era adolescente ainda, acredito. Possivelmente. Faz tempo, não tenho ideia de quanto tempo. Mas, enfim, quando isso acontece, não tem jeito, literalmente a casa cai. Essa é a fala. Literalmente a casa cai. Assim é com você. Assim,
Essa é a razão para que você tenha desenvolvido uma doença crônica, ou mais de uma. Você deu ao seu corpo, você colocou na tua biologia materiais em de baixa qualidade, mas especificamente você não conhecia a receita adequada para misturar os componentes na medida certa, para que no processo de multiplicação celular ocorra a regeneração das tuas células e não a degeneração. Porque a célula vai se reproduzindo, logo o material da próxima célula é composto basicamente daquele da primeira. Claro, estou falando aqui de uma, mas você está sabendo que é uma quantidade gigantesca, são milhões. Mas o fato é que é daquele material. É uma multiplicação, elas se reproduzem, por assim dizer. Então, é o próprio material. Então, qual é o segredo? Tem segredo, por acaso, aí? Não há segredo nenhum. Você já entendeu. Não tem segredo nenhum. É aquilo que você oferece a si mesma, a si mesmo. É aquilo que você coloca dentro do teu corpo, é aquilo ao qual você se expõe, é aquelas escolhas. Por isso que todo dia eu vou usar a palavra escolha. Escolha abrange tudo, o que você escolhe comer, o que você escolhe ler, o que você escolhe assistir, se você escolhe se manter sedentário ou não, se você escolhe os lugares que você escolhe frequentar, as conversas que você escolhe ter, as pessoas com quem você escolhe se relacionar. Tudo é escolha. Tudo tem a ver com as tuas escolhas. Sim, e afeta a biologia? Afeta a biologia. Afeta a tua biologia. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu aqui com a minha filha mais nova recentemente. Ela tem medo de gatos. É uma questão de infância, gerou um trauma nela e ela tem pavor de gatos. Mas o namorado dela conseguiu uma gatinha. Segundo ela, a gatinha adotou o namorado. Ele chegava do trabalho, da faculdade, não me lembro bem, e essa gatinha se apresentava para ele, ficou ali paquerando até que ele resolveu, tá bom. E a minha filha começou a conviver até certo nível com essa gatinha. E aí ela veio me contar toda feliz, porque ela disse: mamãe, eu acho que eu estou resolvendo o meu trauma. Eu já consigo ficar perto dela. Até me mandou uma foto com a gatinha enroscada no pé dela. Mas ela disse, eu falei, que bom, que maravilha. Então essa gatinha é uma bênção na sua vida, porque ela está te ajudando a superar esse trauma. Daí ela disse, sim, mas nem tanto, porque às vezes, quando ela vem brincar, eu sinto muito medo, transpiro, e a minha filha, desde criança, desde bem pequena, tinha reações alérgicas chamadas de dermatite atópica. E aí, imediatamente, quando a gatinha brinca com ela, dependendo da brincadeira, como ela tem muito medo, como ela tem trauma, ela soa, literalmente, e surge imediatamente a dermatite atópica. Logo, o que eu estou te dizendo aqui? Emoções afetam a tua biologia. No processo de multiplicação celular, se na tua biologia só tem material, emoções e tudo mais dessa natureza, as células vão se multiplicar com a mesma característica que ela já tem. É por isso que ao invés de você se regenerar, você desenvolve doença crônica e se degenera. A emoção de medo da minha filha, medo da gatinha que surge na minha filha, com as brincadeiras da gatinha, imediatamente. O medo é tão forte que ela, literalmente, começa a produzir suor excessivo no corpo. Olha o medo. É uma reação biológica do medo. Medo de uma gatinha minúscula. É daquela gatinha? Não, ela já tem trauma. Esse trauma foi desenvolvido na infância, numa experiência que ela teve com um gato. E ela ainda diz que a gatinha, segundo a Laís, a minha filha mais velha, é igualzinha àquele gato. Vai entender? E aparentemente, né, a aparência da gata. Eu só estou contando essa história para você, para te dar um exemplo, para desenhar o quão as nossas emoções afetam a nossa biologia. A emoção do medo imediatamente produz
um suor excessivo no corpo da minha filha, e naqueles pontos onde a pele é mais delicada, imediatamente começa a surgir aquilo que ela chama de as bolinhas da dermatite atópica. Quando ela era criança e até pré-adolescente, a vida inteira, dependendo do momento, atrás dos joelhos, na curva dos braços, era metade dos braços e metade das pernas, na parte de trás das pernas, aquela coisa manchada, machucada. Quando ela dormia, ela esquecia, está dormindo, e coçava muito. Medo. Medo. Medo faz essa reação da minha filha. Medo da gatinha ainda faz essa reação, mesmo ela sendo adulta, agora tem 19 anos. Ainda faz. Pode ser que a gatinha ajude? Pode. Acredito que sim, ela já está até conseguindo conviver. Mas com você não é diferente. Imagine, no momento do medo, se a tua biologia é capaz de ter uma reação dessas e produzir suor ou qualquer outra coisa, está produzindo na tua biologia também células doentes, células sem condições de exercerem a sua função. Basicamente, isso é a coisa mais fácil. Então, o que fazer? O que fazer? Simples. Você precisa mudar as suas escolhas, aprender. Dá para mudar as escolhas todas da noite para o dia? Não, é um processo de aprendizado. É um processo de aprendizado. Não é da noite para o dia, muda tudo. O que eu faço? Claro, nós podemos te dizer o que você faz. Eu posso dizer a você o que você faz. É o meu trabalho dizer a você o que fazer, como fazer. Mas é um processo contínuo, no qual eu estou vivendo. A minha vida inteira é um processo de aprendizado. Quanto mais eu descubro coisas que podem favorecer ainda mais a minha biologia e, portanto, a minha saúde, o meu sistema de defesa, eu adoto, eu testo. Se foi bom, se deu certo, eu continuo. Se não foi bom, se não deu certo, eu deixo fora. Todo dia, a vida inteira. Vai ser assim com você, se você quiser. Se você quiser melhorar a tua condição biológica, se você quiser tornar a tua condição de multiplicação celular um processo de regeneração ao invés de degeneração, se você quiser combater essa ou essas doenças crônicas. Por que que você precisa aprender? Porque você já tem um conjunto de paradigmas. Eu chamo de conjunto de paradigmas as tuas práticas, aquilo que você está acostumado, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você aprendeu desde a tua infância. E é muito difícil mudar, especialmente sem conhecer o que é melhor, o que vai ser mais fácil para mim, o que nesse momento em que eu estou, o que é mais prático, que é mais útil, que vai me ajudar mais. É preciso alguém que tenha domínio desse conhecimento. Você precisa da ajuda de alguém que tenha domínio desse conhecimento, que conheça as ferramentas, que saiba o máximo possível de quais são as ferramentas e os conhecimentos a serem implementados, qual é a maneira de fazer isso facilmente, sem aumentar o teu sofrimento. Mudando, implementando as mudanças, mudando as tuas escolhas, ao mesmo tempo em que você também melhora a tua energia, melhora a tua saúde, combate já essas doenças. Isso é possível? É claro que é. É por isso que você precisa da ajuda de quem conhece tudo isso, de quem tem domínio desse conhecimento, de quem não só utiliza na sua própria vida, como também ensina pessoas há mais de 12 anos a combater doenças crônicas e a tornar o seu sistema de defesa forte e saudável, a decidir, a fazer escolhas que tornem o teu corpo o lugar ideal para ser habitado. Que torne o teu corpo o habitat ideal. Porque todas nós, toda pessoa, sem exceção, tem um modelo ideal de corpo que deseja. Eu mesma tenho uma irmã que toda vez que nós nos encontramos, ela tem a impressão que eu estou mais magra. É exagero dela, não é toda vez, mas ela sempre diz, eu não quero ser tão magra quanto você. Mas ela também não quer ser gorda. Ela quer algum lugar ali no meio, entre mim e entre quem é gordo, quem está muito acima do peso.
Porque ela, inclusive, essa minha irmã, luta a vida inteira contra o excesso de gordura. É uma questão dela. É a única na minha família, dentre as minhas irmãs, desde criança. As outras que chegaram na idade mais adulta, depois dos 35 anos, a obesidade tem sim, foram só na idade. Isso aconteceu na idade adulta. Já ela não, é a única que desde criança tem batalhado contra o excesso de peso. E ela já fez de tudo, inclusive procedimentos cirúrgicos. Mas ainda assim, ela olha para mim e fala: não gosto dessa magreza toda. Para ela é excessiva. Porque o conjunto de paradigmas dela. No paradigma dela, ela tem determinadas características, ela tem determinado modelo de corpo ideal, que é um pouco mais, ou não sei, talvez mais, muito mais, do que esse corpo que eu vivo. Para ela, esteticamente, não é o ideal. Então, cada pessoa tem o seu. E para que você alcance o seu, se você não chegou nele, se você não está vivendo nele, você precisa da ajuda de quem conhece esse processo, de quem conhece, domina esse conhecimento, de quem conhece as ferramentas perfeitas para ser usadas, a cada momento. E se você não buscar essa ajuda, você pode continuar tentando sozinha, tentando sozinho? Pode. Vai conseguir? É possível. Se você tentar com toda a sua energia, com toda a sua vontade, se você persistir, pode sim. Chances são de que você consiga. Vai levar muito mais tempo? Vai. Vai enfrentar muitas dificuldades? Vai. Pode desistir? Muitos desistem. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque são tantas as dificuldades, porque não conhece, não domina o conhecimento, não conhece as melhores ferramentas, que as pessoas, a maioria, desistem no meio do percurso. É por isso que você precisa da ajuda de quem domina esse conhecimento, de quem domina essas ferramentas, de quem vive isso, de quem ensina isso às outras pessoas há muito tempo. Para evitar que você desista no meio do caminho, para evitar que você sofra ainda mais e não dê conta, porque chances são de que você não dê conta se esse sofrimento aumentar, porque se você já está sofrendo com uma ou mais doença crônica, corre o risco de tentando sozinha, tentando sozinho, você aumentar o teu sofrimento, você piorar a tua condição, que você pode se privar de coisas desnecessárias. Você pode acreditar que a privação é o melhor caminho. Você pode tomar qualquer caminho só para testar. Eu fiz muitos testes. Para ser sincera com você, eu não fiz muitos testes sofridos na vida, porque eu enfrentei uma doença crônica única cardiovascular, que não me afetava a disposição nem a energia, porque eu sempre tive uma vida, do ponto de vista geral, muito saudável e sempre pratiquei exercícios físicos intensamente. Então, aquilo aconteceu, segundo os médicos da medicina tradicional, por questões genéticas. Na verdade, não é questão genética, mas eu não vou entrar no mérito agora. Não são questões genéticas, na verdade, não são. E também, mas sim, eram os meus comportamentos, as minhas escolhas, que não eram boas o suficiente para manter um sistema vascular como ele é hoje. Eu tive que melhorar depois daquela cirurgia. Então, eu posso te dizer que eu não enfrentei grandes dificuldades? Não. Obesa eu nunca fui. Ganhei gorduras durante as gravidez, que eu tive duas. Tenho duas filhas, né? Mas a única situação que eu enfrentei de maior dificuldade foi essa doença cardiovascular, que passei por uma cirurgia, teve um processo de recuperação, e logo que eu me recuperei, eu logo comecei a pensar, posso fazer melhor, posso aprender mais. E faço isso todos os dias, não só para evitar a doença, mas para viver bem, para aproveitar ao máximo cada dia, feito hoje. Acordei às 5 da manhã, meditei até 10 para 6, me troquei, tomei um copo d'água, desci e corri apenas 8 quilômetros. Não corri 10 hoje, mas corri 8 quilômetros já. Cheguei, tomei banho, me arrumei e estou aqui. Entrei às 8h10, atrasada, por causa de uma questão em uma das plataformas. Não exatamente porque eu não consegui ficar pronta a tempo. Até fiquei pronta a tempo. Mas
havia aqui uma questão em uma das plataformas e eu quis entrar nas duas ao mesmo tempo. É isso que é por isso que eu faço isso. É por isso que eu posso ensinar você. É por isso que eu já ensino. Tenho muitos alunos e alunas há mais de 12 anos e eu trabalho com isso. Criei, inclusive, da pandemia para cá, depois da pandemia, eu criei a Anima Mentoria. É onde eu te mentoro, te acompanho durante 4 meses, individual, de maneira personalizada para a tua situação, para o teu momento, para te ajudar nas tuas dificuldades. Para que a cada dificuldade, uma vez por semana, quando nos encontrarmos ao vivo, você chegue até mim e diga: Maria Nilde, está acontecendo isso, 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 o que eu faço? Maria Nilde, isso melhorou, mas tem aquilo que não deu certo, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer a partir de agora para continuar esse processo? A cada semana, durante 4 meses, 4 vezes por mês, uma média de 16 encontros, ao vivo, eu e você, onde eu vou te entregar uma bagagem enorme que eu utilizo, que eu ensino aos meus alunos, dos meus estudos, dos conhecimentos que eu busco, estudo diariamente, porque eu amo estudar, para me autodesenvolver e também para auxiliar você a se desenvolver, a combater essa doença ou essas doenças que te fazem sofrer. Na mentoria Ânima é assim. A cada semana nós nos encontramos, você traz a tua situação, qual é, o que está dando certo, o que não está, e vamos corrigir, vamos ajustar, vamos te entregar mais conhecimento, vamos te entregar mais ferramentas para cada momento, para cada dificuldade, para cada situação, sem aumentar o teu sofrimento, sem efeito colateral. Pelo contrário, durante todo esse processo, você já vai sentindo e vivendo a melhora no teu corpo, na tua biologia, no teu sistema de defesa, o fortalecimento do teu sistema de defesa. Isso já acontece, e é por isso que a Ânima dura 4 meses. Para que você experiencie já durante o processo o teu corpo combatendo a doença, o teu corpo se preparando e trazendo a saúde para a sua biologia, elevando o teu sistema de defesa a níveis que você nunca experienciou, que você nem sabe que existem. Porque não sou só eu que sou com mais de 50 anos, que tenho condições de, em jejum, logo de manhã, antes do café, antes de qualquer coisa, correr 8, 10, 15, 20 quilômetros. Não, se eu posso fazer isso, você pode mais. Acredite, tem gente muito mais velha que eu correndo 100 quilômetros. Perto deles, eu sou uma vergonha. Eu posso melhorar? É claro que posso. Então, você também pode. Você também pode. Se você não quer correr, a outra coisa qualquer que você queira fazer. Mas com certeza, se você está sofrendo, se você está sofrendo com uma ou mais doença crônica, você está se privando de diversas coisas, de viver experiências que você deseja. Talvez nem se lembre que deseja. Eu conheço pessoas, às vezes chegam para mim pessoas que nem sonham mais, que não têm sonhos. Por que a pessoa não tem sonhos? Porque ela não acredita que é possível. Não acredita que é possível. Por isso ela não sonha. E como eu estava falando ontem, os outros procedimentos ofertados, as cirurgias, os procedimentos estéticos diversos que a medicina tradicional ofertam, têm um custo altíssimo e não tratam a causa da tua doença crônica. Enquanto que na Anima Mentoria, nós tratamos a causa. Como você me ouviu explicar aqui, é para preparar a tua biologia para no processo de multiplicação celular você se regenerar. É para te ensinar a fazer escolhas de maneira leve e suave, que vão possibilitar mudar a tua biologia. Para que lá nas tuas células, dentro de você, tenha uma massa de construção celular adequada ao fortalecimento desse sistema de defesa. Para que essa estrutura se torne forte a ponto de sustentar para valer essa aquilo que você é, esse móvel, né? Esse produto, né? Essa casa, né? Você é essa comunidade. Isso, essa comunidade. Porque eu estava falando de construção de casa, acabei tendo dificuldade aqui para encontrar a palavra. Para sustentar essa comunidade que é você. Comunidade de milhões de células. Na mentoria Ânima,
Você vai aprender, claro, se você estiver comprometido, a fazer melhores escolhas de maneira suave, sem te agredir, sem sofrer. Enquanto que nos procedimentos cirúrgicos, estéticos diversos, que sim podem te ajudar se for a tua opção, mas nada te impede de, mesmo tendo essa opção, também aderir à mentoria Ânima, cujo investimento financeiro é infinitamente menor. A mentoria Ânima, com certeza, vale de 15 a 20 mil reais. Porque durante 4 meses você tem o acompanhamento e a possibilidade de mudar completamente a tua condição de sofrimento, de sair do sofrimento da doença crônica e efetivamente, se você implementar os conhecimentos e ferramentas que vai receber, sair dessa condição e passar a habitar um corpo saudável e forte. Mais ainda, aprender a torná-lo cada vez mais saudável e forte. Poderia sim, o investimento poderia ser de 15 a 20 mil reais. Mas não é o que acontece. Por diversas razões. Eu decidi, e razões bem pessoais, e razões bem delicadas, das quais, como eu já disse anteriormente, eu não tenho ainda condições de falar, porque envolve muita dor e perda. Mas a razão pela qual eu criei a mentoria e a razão pela qual o valor para você, o valor que você precisa investir para aderir é infinitamente menor do que ela vale, do que ela te oferece, é porque é meu desejo ajudar o maior número de pessoas possível. E eu conheço muitas pessoas que sofrem de doenças crônicas em todas as camadas sociais. Mas parte delas não tem condição financeira mesmo para arcar com determinados investimentos. Então é por isso que eu comecei, há mais de 3 meses atrás, a dar aula todo dia, ao vivo de graça, gratuitamente, no Instagram e no YouTube. Para essas pessoas que realmente não têm condição de investir. Mas se você é uma pessoa diferente, que tem condição de investir, que quer um acompanhamento de perto, que quer trazer a tua dúvida, a tua dificuldade, e quer saber exatamente qual é o conhecimento que você vai utilizar ali, qual é a ferramenta que você vai utilizar naquela causa, naquela questão, naquele momento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, então a mentoria Ânima é para você, mas que você vai implementar. E o investimento é de apenas R$ 4.997, apenas isso. Por menos de 5 mil reais, você vai ter a minha ajuda durante 4 meses. E com certeza, sem nenhuma dúvida, se você utilizar, implementar esses conhecimentos e essas ferramentas, você já, ao final desses 4 meses, estará uma pessoa completamente diferente. O teu corpo estará outro corpo. Você se sentirá outra pessoa. Com certeza, se você implementar, você já vai se sentir, ao final desses 4 meses, uma pessoa completamente diferente. Muito diferente daquela que começou. Mas para isso é preciso, claro, que você implemente. Porque são conhecimentos e ferramentas para você utilizar na tua vida, no teu dia a dia. E para aderir à mentoria Ânima, se você está pronta, se você está pronto, se você sabe que esse é o seu momento, é importante que você saiba também que eu escolhi dar garantia total na Ânima Mentoria. Como funciona essa garantia total? Se você aderiu à Ânima Mentoria e documentar todo o teu processo diariamente, e se ao final desses 4 meses, por alguma infelicidade, você não tiver tido nenhuma mudança, você não tiver tido nenhuma mudança na tua saúde, na tua condição, e tiver implementado esses conhecimentos e essas ferramentas que eu te entrego, documentou, registrou, filmou, fotografou as tuas práticas no dia a dia, e aí você me apresenta nos 4 meses. Olha, Maria Nilde, eu continuo do mesmo jeito. Nada mudou no meu corpo. Eu continuo completamente em sofrimento, como eu estava exatamente desde o início. Os teus exames mostrarem a mesma coisa, a mesma situação. Porque sim, os seus exames serão alterados, com certeza. Suas taxas todas serão alteradas se você implementar. Então, se por desventura, se por infelicidade, você implementou, você documentou, você vai comprovar para mim que eu fiz, olha, esse conhecimento, essa ferramenta, aquilo que você me indicou, eu fiz, está aqui, fotografei, filmei, cada dia você vai documentando. E ainda assim não teve resultado, eu devolvo completamente o seu investimento. Completamente. Sabe por que eu prometo isso? Sabe por que eu te digo que eu faria isso? Nunca aconteceu.
Porque é impossível, se você implementar, você não ter resultado. É impossível que você não tenha resultado. Toda e qualquer pessoa que implementar os conhecimentos e ferramentas recebidos durante os 4 meses da mentoria Ânima, com certeza terá uma mudança enorme, uma mudança fantástica, extraordinária na sua condição de saúde. Uma mudança muito grande no fortalecimento do seu sistema de defesa. Uma mudança muito grande. Já um caminho muito adiantado de tornar o teu corpo o habitat ideal. Ao final desses 4 meses, você estará muito adiantado, muito adiantado. Nesse caminho de que o seu corpo se torne ideal. Qual é o ideal? Aquele teu ideal. Como eu disse aqui, o ideal é individual. A minha irmã fala, você é muito magra, não quero ser tão magra quanto você. Ela não quer, o ideal dela é outro. Então é o teu ideal. Mas para você que não tem condições de fazer um investimento de 4.997, realmente que você não pode, não tem condições, ou que você não quer, basta você me acompanhar. Basta você consumir o meu conteúdo gratuito e implementar também. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, eu estou aqui no Instagram e no YouTube, sempre, sempre, sempre te dando aulas como a de hoje. E amanhã eu estarei de volta às 8. Um beijo grande, aproveite o feriado e até lá.